Bom dia a todos e a todas. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o teste de Q-quadrado, né? Que é um teste de associação, ou ao contrário, de independência entre duas variáveis. E para ilustrar esse procedimento, eu estou usando o SPSS, o programa SPSS, e uma pesquisa que chama pesquisa de vitimização, né? É uma pesquisa amostral e residencial. Você vai na casa das pessoas e pergunta, por exemplo, se ela foi vítima de determinados crimes nos últimos anos, se ela fez o registro da queixa, se ela se sente segura, como que ela avalia a polícia e assim por diante. Então é possível cruzar, né, diversas informações dessa pesquisa para ver se, por exemplo, existe alguma associação entre elas. Eu estou escolhendo aqui, por exemplo, para ilustrar essa questão 147, né, que é a sensação de segurança ou de insegurança das pessoas, e eu vou cruzar isso por algumas variáveis como região, sexo, escolaridade e assim por diante. Então, a gente faz isso aqui entrando em analisar. Em analisar, você tem estatísticas descritivas, a opção tabela de referência cruzada. Você vê que eu já montei aqui a minha tabela, eu estou colocando na linha, então, a sensação de segurança, e na coluna, as outras variáveis, né? Região, o status socioeconômico da área, o sexo do respondente e a escolaridade. Então, aqui nós estamos falando de um nível de medida que é nominal, né, para sexo. O status da área está dividido em três categorias ordenáveis, assim como escolaridade, né? É importante ter isso em mente, porque alguns testes que a gente vai fazer, além do Q-quadrado, exigem um nível de medida ordinal. A gente poderia estar ainda controlando para uma terceira variável. O que interessa aqui na prática é, nessa opção aqui, eu escolho então as medidas de associação que eu vou usar. O Q-quadrado, como eu tenho algumas variáveis ordinais, eu posso pedir o gama, né? A vantagem, por exemplo, o Q-quadrado, ele é sensível ao tamanho da amostra. Quer dizer, se eu estiver trabalhando com uma amostra muito grande, eu vou ter um Q-quadrado maior e muito frequentemente eu vou ter uma associação que é significativa. O gama, não, ele é derivado do Q de Uli, né, para uma tabela maior do que 2 por 2, e ele varia entre -1 e +1, né? Ele não é afetado, vamos dizer assim, pelo tamanho da amostra. Então, essa é uma característica interessante do indicador. E eu estou pedindo aqui também o eta, que é uma medida de associação linear entre as variáveis, né? Lembra que eu estou pedindo de escolaridade? Escolaridade vai de analfabeto, sem escolaridade até pós-graduação, né? Se a sensação de segurança está associada linearmente com a escolaridade, ou com a renda, enfim, alguma outra medida ordinal, o ETA vai me mostrar não só então se a associação é significativa, mas se ela é também linear. Aqui nas células eu estou pedindo a frequência, a contagem, né, do número de casos observado, o número de casos esperado, a gente vai ver o que é isso, a porcentagem de casos na coluna, né, e os resíduos, né, tanto os resíduos absolutos, ou seja, não padronizados, como os registros padronizados, né, eles são colocados aí no score, na escala Z, eles estão normalizados. Então a gente sabe que qualquer resíduo, por exemplo, acima de 1,96 é significativo a 0,5. Qualquer resíduo acima de 2,84 é significativo a 0,1 e assim por diante. Vamos continuar. O resto da questão de formatação, deixa eu pedir esse output, aumentando aqui a tela. Você vê que eu vou estar trabalhando com um N da amostra de 4.000 casos, o que é um N grande, né? Como eu disse, com um N grande você tem o risco de
das associações saírem significativas quando a gente pede o que quadrado. Então precisa tomar algum cuidado. Apenas 5 casos omissos, né? Então, primeiro cruzamento de interesse. A gente vê aqui na coluna, então, as regiões, né? Sudeste, Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte, que é um nível de medida nominal, e nas linhas a sensação de segurança, organizadas aí de muito seguro a muito inseguro. Então, você vê, na nossa amostra como um todo, 15% se sentia muito seguro. Quando a gente vai para Sudeste, você vê que isso aumenta para 17%. No Sul, 18%, né, a maior porcentagem aí de segurança, de muito seguro. E no Norte cai para 10,9%, a menor. Né? Agora, será que essas diferenças que a gente está vendo aí são significativas? Né? Mas é isso que, por exemplo, os resíduos vão mostrar. Né? Você vê que aqui no Sudeste a gente teve uma contagem observada de 271, enquanto a nossa contagem esperada nessa célula era de 238. Então a gente tem aí um resíduo de 32, né? Se você subtrair um do outro, você vai ver que a diferença absoluta é de 32 e um resíduo ajustado, né? Falando aqui do score Z, de 2,9. Portanto, ele sugere, lembra que eu falei que sempre acima de 1,96 esse resíduo já é significativo? Então, a gente consegue ver célula por célula, né? Quando esse resíduo é significativo estatisticamente. Né? Então, você vê que ele é significativo aqui nessas células, deixa de ser significativo aqui no centro-oeste. Né? Aqui, a frequência observada e a frequência esperada são muito próximas. Então, ele é interessante que a gente consegue ver em que células, inclusive, é que estão a nossa significância. E o que é, no fim, o Q quadrado? Né? O Q quadrado ele é a soma desses diversos resíduos, só que aí tomados em seu nível absoluto. Ele não importa se o resíduo é positivo ou negativo. Né? O Q quadrado é o FO, que a gente chama de frequência observada, menos o FE de cada célula, dividido pelo FE. Né? E a gente está fazendo uma somatória dos módulos, né? Ou seja, a gente está interessado nos desvios absolutos e não se eles são positivos ou negativos. Então, aqui, o que o SPS está me dando é que existem diferenças significativas, né? Quando a gente soma esses resíduos aí de cada célula, então que na tabela como um todo, né? Essa diferença e essa associação é significativa, ou seja, não é independente, né, a região que você está do país e o seu nível de segurança. O que significa que não é independente? Né? Qual é o conceito de independência? O conceito de independência é quando a probabilidade de um evento, né, não afeta a probabilidade de outro evento. Né? Colocando de outra forma, né, dois eventos são independentes estatisticamente, né, se a probabilidade de um não afeta a probabilidade de outro. Então, essa contagem esperada aqui, o que a gente está vendo é justamente a probabilidade conjunta, né, de você morar no Sudeste e se sentir muito seguro, né, caso elas fossem independentes uma das outras. Né? É daí que vem, então, esse nosso cálculo da contagem esperada. Bom, vou passar para outros exemplos. Aqui o ETA, né, como eu disse, ele nos diria se essa associação é linear. Não tem por que ser, porque não existe uma ordem, né, entre as regiões, é simplesmente um nível de medida nominal, mas não tem uma hierarquia entre elas. Né? Portanto, o gama também não faz muito sentido, porque é uma associação para variáveis ordinais. Vamos pegar uma outra variável que seja ordinal. Essa daqui né, que é o status socioeconômico da residência. Você vê, ela está dividida entre classe alta, classe média, classe baixa e uma categoria aí não respondeu. Né? Aqui a gente poderia encontrar alguma associação que fosse linear entre as variáveis. No entanto, o que a gente vê pegando os resíduos, né, é que
eles são muito baixos, né? A diferença entre a contagem que a gente teve e a contagem esperada é muito baixa. Então, a gente não teve uma associação, aparentemente, em nenhuma célula, deixa eu ver rapidamente. É, em nenhuma célula a gente teve uma associação significativa, né? A que quase é significativa é essa célula aqui de muito inseguro, mas ela está aqui na coluna do não respondeu, então provavelmente isso é o acaso. É, então, realmente, quando a gente vai ver o Q quadrado dessa tabela, ele é bastante baixo e não significativo, né? Sugerindo então que não tem relação entre a sensação de segurança e o status socioeconômico da residência da pessoa. Agora, vamos lembrar que isso aqui é uma avaliação que o entrevistador fez, né? Não é uma avaliação muito fidedigna, né? Vamos pegar aqui uma outra variável. ah, com sexo, nós vamos pegar a escolaridade, que é interessante porque ela é ordinal, né? Ela vai aqui de sem instrução, passando de ensino fundamental incompleto e completo, assim por diante, até pós-graduação. O que a gente vê quando a gente analisa os resíduos, né? Primeiro que os resíduos são significativos, né? Eles são acima de 1,96 e todos os resíduos aqui iniciais eles são positivos e depois eles passam a ser negativos, né? Ou seja, tem mais gente do que a gente esperava sem instrução, ou com instrução baixa, se sentindo muito inseguro. E conforme a gente avança na instrução até pós-graduação, você vê que os resíduos vão ficando negativos, ou seja, tem menos gente do que a gente se esperava se sentindo muito seguro. Quando a gente vai no extremo da tabela, que é o muito seguro, é o contrário, né? Basicamente. Se bem que aqui não está muito claro essa linearidade. Vamos pegar aqui um pouco inseguro, né? Os sinais são negativos, né, em baixa instrução e passam a ser positivos, né? Embora não significativos na instrução elevada. Essa linearidade, então, não tá muito clara, mas o que ele mostra é que, como um todo, da tabela, né? O Q quadrado é elevado e é significativo, ou seja, existe uma relação entre nível de escolaridade e sensação de segurança. Em geral, né, as pessoas de escolaridade mais alta se sentem mais inseguras, né? Ah, isso a gente pode identificar precisamente em cada célula, né? Onde é que estão esses desvios maiores. O ETA, o valor dele não é muito elevado, ou seja, mostrando que existe alguma associação linear, mas que ela não é perfeita. Isso a gente pode ver aqui pelo gama também, né? O gama é baixo, né? Ele varia entre +1 e -1, ele é só de 0,16, inclusive ele é não significativo. Então, ah, foi uma explicação muito rápida, né? Mas vamos lembrar então dos conceitos de independência, né? Dos conceitos de probabilidade conjunta dos dois eventos, né? A probabilidade conjunta de A e o evento A e do evento B é a multiplicação, né, dessas duas probabilidades. E que quadrado tem essa característica de ser sensível ao tamanho da amostra, ao contrário do gama, a gente precisa ter algum cuidado. Finalmente, vale alertar, o SPSS já dá isso, você precisa tomar cuidado também se você não tem células com um número absoluto de casos menor do que 5, né? Se você tiver muitas células com a frequência observada menor do que 5, isso pode inviabilizar a tua análise. Basicamente, acho que esses eram os alertas que valeria a pena fazer. Já dá para sair brincando aí, fazendo uma análise cruzada de Q quadrado. Obrigado pela atenção, ficamos por aqui hoje.